Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre laser terapia na odontologia do esporte. Um tema novo e que carrega aí muitas novidades para você, que sem dúvida nenhuma vai aproveitar bastante o meu bate-papo, que hoje é com o Dr. Aguinaldo Garcês. Seja muito bem-vindo, Aguinaldo. É um prazer te receber. Eu que agradeço o convite. Vamos bater esse papo aí sobre laser na odontologia do esporte. Vai ser incrível, não tenho dúvida. E para você que está aqui nos acompanhando, se eventualmente você ainda não conhece o professor Dr. Aguinaldo, eu vou aqui apresentar ele, um breve currículo dele, né? Ele tem muitos cursos, muita experiência, mas eu vou aqui citar algumas das principais que ele tem. Então ele é cirurgião dentista, pessoal, e ele é especialista em dentística, está fazendo agora a especialização em odontologia do esporte, mas além disso ele também é mestre em laser em odontologia, doutor em tecnologia nuclear e hoje é professor e pesquisador na Faculdade São Leopoldo Mandic. Entre muitas outras, tem cursos de habilitação também, e tem uma trajetória no laser antiga, muito consistente aí como pesquisador. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um bate-papo muito rico de informações de forma geral, para compartilhar com você. Então, novamente, muito obrigada por ter prontamente aceito, né? E vindo aqui para compartilhar conosco essas informações. Mas, bom, já para a gente começar, né, eu queria que você pontuasse, né, primeiro o que seria a odontologia do esporte, porque é uma área relativamente nova, a gente não tem tanto contato com isso na graduação, e de uma forma geral, qual seria o papel do laser nessa área de atuação? Tá, então a odontologia do esporte, ela foi criada pelo CFO, né, foi reconhecida pelo CFO em 2015, naquela onda da Copa, das Olimpíadas no Brasil, né, então teve um movimento aí para criar essa especialidade. A odontologia do esporte, ela é a odontologia voltada para o atleta, né, então eu costumo falar assim, não é porque você atende um atleta que você faz odontologia do esporte, né, eu posso atender sei lá, o Neymar, o Vini Júnior, e faço odontologia. Então, a odontologia do esporte, ela se apoia num tripé, que é a prevenção, a proteção e a performance. Então, a gente vai praticar uma odontologia voltada a prevenir algumas lesões que esse atleta possa ter, né? Algumas lesões até musculares, ósseas, que problemas bucais podem agravar isso ou atrasar a recuperação, né, de uma lesão muscular, por exemplo. Proteger, e aí os protetores bucais é a primeira coisa que a gente lembra quando fala em odontologia do esporte, né? Mas tem a parte da performance, né? Então o atleta, seja ele o profissional ou o amador, né, ele está sempre buscando o seu melhor, está buscando um tempo menor de prova, está buscando uma pontuação maior na sua modalidade, né? E a odontologia pode ajudar, né, nessa área. A gente teve as Olimpíadas agora e a Duda, né, do vôlei de praia, estava jogando com um estabilizador oclusal. E muita gente falou, o que é esse aparelho que ela tem na boca? Né, tem trabalhos mostrando que a estabilização da oclusão melhora a postura, isso melhora a precisão das jogadas, né? Então, alguns aparelhos intraorais podem ajudar nessa performance. A ortodontia ajuda na respiração, né? A gente tem a odontologia do sono. O sono é super importante para recuperar entre um treino e outro. Então, a odontologia do esporte, ela está atuando nessa área, sempre nesses 3 tópicos, né? A prevenção, a proteção e a performance. Em relação ao laser, também o laser ele atua na odontologia de uma maneira geral e também vai da mesma forma atuar na odontologia do esporte, né? Então, a gente sabe que o laser acelera uma cicatrização, a fotobiomodulação, né? O laser de baixa potência, o laser de alta potência tem todas as vantagens num pós-cirúrgico melhor, um pós-cirúrgico mais rápido, e isso a gente pode atuar num atleta. Um atleta, por exemplo, que está no meio de um campeonato, e aí ele precisa fazer uma frenectomia, ou ele está com uma pericoronarite, ele precisa remover aquela gengiva. Então, uma cirurgia com um laser de alta, você vai ter um melhor pós-operatório, uma recuperação mais rápida, ele vai voltar mais rápido a poder atuar na sua modalidade. Então, ele entra em conjunto, na verdade, somando o tratamento odontológico convencional para esse grupo de pacientes, né? Isso. Então, hoje, se você fosse resumir, pensando no laser,
os tipos de laser ou possibilidades de usar o laser na odontologia do esporte, você utiliza então a terapia de fotobiomodulação, os lasers de alta, usa também a terapia fotodinâmica? Como é que funciona? Sim, né, porque isso acelera o tratamento de lesões, a Uhum. descontaminação de um canal, de uma bolsa periodontal, né? Então, é uma ferramenta importante que a gente pode atuar. Como se complementam até, né? Uma Isso. complementando a outra. Então, como eu te falei das lesões, né, recuperação de lesão muscular, né, doença periodontal, tem trabalho já mostrando em modelo animal, até em atletas, mostrando que você tem uma recuperação mais demorada da lesão, as fibras musculares, né, a regeneração dessas fibras vai acontecer de uma maneira diferente se esse paciente apresenta uma periodontite, uma gengivite. Então, você atuando, né, descontaminando essa bolsa periodontal, fazendo com que esse atleta se recupere mais rápido da sua lesão oral, a sua lesão no esporte também vai ter uma recuperação melhor. Que interessante, né, essa relação. Mas algo que você já comentou de início foi sobre lesões traumáticas, né, que acometem com certa frequência, principalmente os esportes de contato, né? E eu queria especificamente para esse tipo de lesão entender como você faz hoje a utilização do laser para tratar esses atletas. Então, nesses casos, a fotobiomodulação vai ser o nosso foco principal, né? Então, como eu falei, a gente trabalha na proteção do atleta, né? Então o uso de protetor bucal em alguns esportes ele é obrigatório, né? Então o atleta ele já está protegido, mas ele não vai evitar algumas lesões, né? O protetor bucal vai dar uma proteção adicional, mas às vezes o atleta acaba sofrendo a lesão. E a fotobiomodulação vai acelerar esse processo. Tem um efeito analgésico, um efeito anti-inflamatório, né? O controle do edema. Então, vou te dar um exemplo. A gente teve, na São Leopoldo Mandique, a gente tem uma colaboração com o time de futebol paulista de Jundiaí. Né? Então, a gente atua junto, o Paulista de Jundiaí é um time que tem um departamento de odontologia do esporte, né? O coordenador de saúde é um dentista hoje no clube, o Dr. Arthur Poli. E um dos atletas sofreu uma lesão no nariz durante um jogo, né? Durante um treino. E ele tinha o jogo logo na semana seguinte. Então, prontamente, a gente já aplicou o laser para o controle do edema, para o efeito analgésico. Confeccionou um protetor facial, aquela máscara, né? E na semana seguinte, o atleta estava em campo jogando, né? Já com um edema controlado, sem a dor. Né? Então, isso faz com que, né, num time profissional, né, o atleta possa voltar a atuar prontamente. Sim. Eu tenho um outro paciente, um paciente de consultório, né, o Luiz, ele é goleiro de futebol, ele é um adolescente, né, então está nas categorias de base, e como goleiro ele acabou tomando um chute, né, do atacante adversário, e também procurou o consultório, né, então ele já chegou com a sutura realizada, o pronto atendimento, mas com edema no lábio, né, com dor. Então, a gente fez as sessões de fotobiomodulação. A partir do momento em que esse edema, né, cedeu, em que ele não estava mais com dor, a gente fez a moldagem, a confecção do protetor bucal e também, no fim de semana seguinte, ele estava jogando. Ele saiu do consultório, a gente fez o protetor bucal, ele saiu do consultório e foi direto para o jogo. Nossa! Porque foi aquela correria. Mas, então, tanto o atleta profissional quanto o atleta amador, né? A gente pode estar atuando com a laser terapia. E nessa performance deles de forma geral, né? Otimizando treinos, campeonatos, permitindo com que ele retorne, né? Com mais qualidade, conforto e de uma forma antecipada. Porque provavelmente se ele não tivesse cuidado, de repente ele não estava apto, né? Provavelmente para voltar com uma certa... com tanta rapidez, né? Mas além dos traumas, algo interessante que a gente tem aí ouvido bastante dentro da odontologia do esporte são as lesões não cariosas, né? As lesões dentárias, né? Para quem às vezes não é dentista, não está familiarizado com esse termo, muito em decorrência das dietas ácidas, uso de suplementos. E
como é que você poderia, de repente, contribuir também agora para esse grupo de lesões, né? Usando os lasers de alta, de baixa? Eu queria entender se você tem algum protocolo, se já existem pesquisas, se isso está em andamento. Qual que é o panorama geral dentro desse contexto? Então, primeiro, acho importante a gente explicar, né, tanto para o dentista, porque às vezes o dentista não conhece, como você falou, a gente não tem isso na faculdade, né? E principalmente para o paciente. Então, esse paciente atleta, e aí não só o atleta profissional, né? Eu falo porque eu faço triatlon e eu sou bem competitivo. Então, eu faço meu treino certinho, eu tenho a minha nutricionista, né? Então, você vai fazer um treino longo, você vai tomar um Gatorade, um isotônico, você vai tomar um gel de carboidrato, né? E esses suplementos, eles são bastante ácidos. Você vai tomar um Gatorade, a gente fez essa pesquisa, a gente apresentou agora na SBPQO, né? Então, o pH, né, de um Gatorade, de um Powerade, de um isotônico que a gente encontra aí no mercado, é por volta de 3, 3,5, né? E até a saliva neutralizar isso, demora por volta de 30 minutos a 40 minutos. É que numa corrida, por exemplo, né, vou falar a minha prescrição da minha nutricionista, né? A gente tem que tomar um gel de carboidrato a cada 40 minutos. Então, no momento em que a minha saliva neutralizou aquele ácido, eu estou tomando outro, né? Se você pensar num tempo de maratona aí de 4 horas, né? Que é um tempo relativamente comum de se fazer. Você vai ficar 4 horas sem escovar o dente, tendo desafio ácido constante, né? O pessoal da bike vai sair para um treino de 100 km, 150 km. Você vai ficar aí 4 horas também sem escovar o dente, consumindo isotônico o tempo todo. Então, é comum, né, o aparecimento dessas lesões não cariosas, que são as erosões dentárias, os desgastes dentários, né? O pessoal da musculação, do crossfit, toma suplemento de cafeína, né, faz o que a gente tem chamado hoje de bruxismo do esporte, né? Então, você vai fazer força, você trava a musculatura, né? Porque você consegue fazer mais força. Só pensar num halterofilista, né, que vai levantar o peso. Você trava a musculatura e você está sobrecarregando os dentes, está sobrecarregando a sua articulação. Isso também vai gerar um desgaste dentário, trincas, né, às vezes até fraturas. Então, é comum o paciente que pratica esportes, né, seja ele profissional ou amador, ter essas hipersensibilidades, erosões dentárias, né? E como que a gente pode atuar? E aí, o laser é uma ferramenta muito importante, porque a gente sabe, né, no controle da dor, a gente sabe que o laser vai estimular o odontoblasto lá dentro da polpa a produzir dentina reparadora, né? Então, você tem tanto uma atuação de imediata, né, de curto prazo, quanto uma de longo prazo, associado sempre, né, à aplicação de flúor, à aplicação de agentes dessensibilizantes, né, e uma prescrição... tratamento convencional, né? Um tratamento convencional. Um tratamento convencional. Isso, Lembrando que o laser é sempre coadjuvante, seja em que área for, né, a gente vai pensar no laser como um tratamento coadjuvante. Você continua fazendo a sua odontologia e vai associar a fotobiomodulação ou o laser de alta ao seu tratamento. Agora você falou dos casos que tem aquela inflamação, dor, né? Para esses casos também você vê bastante efeito utilizando a terapia de fotobiomodulação, tirando esse paciente de picos de dor, de desconforto em cavidade oral? Consegue, é imediato? Como é que funciona? Principalmente em dor na TM, né? Então, o paciente que tem dor na TM, que tem bruxismo. Vamos pensar num atleta, né, que está se preparando para uma prova importante, né? Seja ele um atleta profissional que está disputando o campeonato, seja um atleta amador que vai disputar a sua primeira maratona, o seu primeiro Ironman, o seu primeiro Letap, né? Então, atenção à ansiedade que esse indivíduo vai ter na véspera da prova, né? Então, isso acaba gerando episódios de bruxismo, contrações musculares, dor na TM, e o laser tem uma atuação super importante, tem diversos trabalhos, né, comprovando o uso do laser nos casos de DTM, controle do bruxismo, né? Então, nesse paciente, se você, né, nessa semana antes da prova, ou nesse momento de maior tensão,
agendar, né, ou programar a aplicação do laser, você vai ter um relaxamento muscular, um controle da dor, até vai melhorar, né, a qualidade de vida geral do paciente, isso a qualidade de sono, a gente diminui episódios de bruxismo, aplicando a fotobiomodulação e controlando essa tensão muscular. Né? Então, tudo isso contribui até mesmo para a performance. Você tem menos dor, você vai dormir melhor, você vai se alimentar melhor, você vai performar melhor no dia da prova. E pensando também em dor de forma geral, você conseguiria atender esse paciente no pré-campeonato ou treino, né? Que nem você falou naquele momento de tensão e ansiedade, mas no pós também. Depois que ele realmente passou por todo aquele período, se eventualmente ele tiver... Porque o laser ele acaba sendo atemporal, ele permite que você contemple todas as fases desse atleta, né? Antes, depois, que nem você falou, quem pega aquele peso, e mesmo durante os treinamentos, ele sofre depois, quando passa, né? Com toda aquela tensão que foi gerada durante o campeonato. Eu acredito que no pós ele também possa procurar, né, por esse atendimento odontológico e se beneficiar com a tecnologia. Né? E é importante, né, entender o dentista dentro de uma equipe de saúde, porque a odontologia, ela fica muito sozinha, né, fechada no consultório, poucas áreas em que você tem uma interação, né, com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, né, ou com o enfermeiro. Então, nessa área, se você tiver um trabalho em conjunto aí com o nutricionista, adequando essa dieta, fazendo a prevenção, né, com o fisioterapeuta, né, então também dentro do manejo das DTMs, né, aplicar algumas sessões de fisioterapia, e aí você trabalhar junto com esses profissionais para o benefício do atleta. Sem dúvida nenhuma. E aí, eu acho que assim, é um tema polêmico, mas a gente não pode deixar de comentar, porque eu tenho escutado cada vez com mais frequência, né? Apesar de eu não ser minha área de atuação e pesquisa, trabalho com laser há bastante tempo, mas tem sido cada vez mais comum profissionais da área da saúde de forma geral incluírem o ILIB, né? Dentro de planejamentos clínicos diversos, né? E existem pessoas que comentam sobre a utilização do ILIB para alta performance. Isso tem sido estudado, já tem evidência, ou ainda é precoce a gente falar sobre isso, né? Sobre o ILIB na odontologia do esporte. Como é que a sua visão com relação a isso? Então, quem me conhece na área do laser sabe que, assim, eu sou um pouco crítico em relação ao ILIB. Né? Mas aqui a gente vai fazer uma parte aqui da parte clínica, que é o atendimento no consultório, e a minha parte de pesquisa na faculdade. Tá? Então, é um pouco polêmico, mas eu convido vocês a entrarem no PubMed, que é o principal site de artigos científicos, de pesquisa, né? E coloca lá ILIB, ou Intravascular Laser Irradiation of Blood, né? Ou irradiação do sangue. Vou ver muitos artigos, realmente tem muitos artigos. Mas clica nos filtros e coloca revisão sistemática ou revisão de meta-análise. Tá? Eu fiz isso hoje de manhã, porque eu imaginei que você fosse me perguntar. Tem 3 revisões sistemáticas, tá, sobre ILIB. Uma delas é especificamente sobre COVID. E aí eu acho que a atuação do dentista a gente já pode questionar um pouco. Né? As outras 2... Uma delas diz que tem sim um benefício, a outra diz que mais estudos são necessários porque ainda existe uma bagunça de parâmetros, né? Então, diferentes comprimentos de ondas, diferentes tempos de radiação, pontos de radiação. Tá? Quando você coloca meta-análise, aí não tem nenhuma. Então, assim, é um ponto importante, a gente precisa deixar bem claro, né? Porque tem muita gente falando de ILIB. Eu não estou dizendo que ILIB não funciona. O que a gente tem que pontuar é que não há hoje evidência científica de que a técnica ILIB tenha algum benefício para o paciente. Tá? Então, é o primeiro ponto. Eu fui da Câmara Técnica de Laser do CRO São Paulo, né? Esse mandato eu acabei saindo porque eu entrei na Sociedade Brasileira de Odontologia do Esporte e do Exercício. Então, era muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas, dentro da Câmara Técnica, a Câmara Técnica, ela existe para que você possa defender os cirurgiões dentistas, esclarecer pontos, né? Sugerir ao CFO melhorias na legislação. Então, o primeiro ponto o ILIB hoje ele é aplicado no pulso do paciente, que não é uma área de atuação do dentista, né? E a gente tem
áreas em que o dentista poderia atuar, como cabeça e pescoço, sublingual, intranasal, que estariam dentro da área da odontologia, tá? Então, a gente precisa, se você quer trabalhar com o ILIB, né, trabalhe dentro da área onde o dentista pode atuar, tá? Para que não possa, lá na frente, ser questionado junto a um juiz, né, de que, mas um dentista atuando no pulso do paciente, tá? E como não tem evidência científica, também você pode ser questionado pelo paciente. Olha, paguei por esse tratamento e aí não tem evidência de que ele funcione. Tá? Então, eu sou um pouco crítico em relação a esse tratamento, apesar das empresas fazerem todo um marketing, né? Sim. Mas o dentista ele é um profissional de saúde. Então, é sua obrigação buscar os artigos, buscar as atualizações. Tá? Com certeza. Agora, em relação ao atleta, tá? O que a gente tem que pensar? Esse atleta, principalmente o alto rendimento, tá? Ele vai estar já muito próximo do seu 100%. Tá? Então, vamos imaginar, né, que saíram revisões sistemáticas, meta-análises, dizendo que o ILIB realmente funciona, é esse o protocolo, é essa a dosimetria, e a gente vai entender que sim, vai ter um benefício. Esse atleta ele já está em 100% da sua performance. Né? Por mais que eu dê energia para essa célula, né, via a energia da luz, essa célula não vai trabalhar 200%. Então, a ação, né, dessa terapia, a ação desse a mais, né, no atleta, ele não é tão expressivo quanto num paciente diabético, fumante, ou um paciente que tem um problema de saúde, que sim, a sua célula vai pegar essa energia e vai modular o seu metabolismo para que chegue no seu máximo. Né? Então, a gente questiona um pouco. E sempre tem, né, quando a gente fala de laser, o efeito placebo. Então, a gente não pode dissociar esse efeito placebo, porque a literatura ela tem comprovação científica, né, de que o placebo funciona. Tá? Então, às vezes, você faz aquela irradiação e o atleta performa melhor, se sente melhor, se recupera melhor, mas talvez isso seja um efeito placebo que a gente está fazendo ali no atleta. Com certeza, eu compartilho da mesma opinião, acho que a gente já até falou isso num outro momento, né? Eu acho precoce, principalmente dentro da área da odontologia, a gente seguir de uma forma indiscriminada, que é o que a gente acaba acompanhando muitos profissionais, até com pouca formação, pouca experiência, sair de uma forma assim indiscriminada, né, propondo, incluindo em seus tratamentos. Eu acho que a nossa curva de aprendizado aí ainda está caminhando para algo mais concreto, né, com maior embasamento do tempo, porque de repente um atleta não é ao mesmo tempo de um idoso, de uma pessoa sedentária, obesa, são tantas variáveis que eu acho que isso tudo deve ser levado em consideração antes de propor, né? Mas apesar de tudo, assim, como pesquisador, né, também é nosso dever ter a mente aberta. Então, eu tenho trabalhos de ILIB na faculdade, a gente tem dissertações já defendidas. As dissertações que eu orientei não tiveram um resultado positivo, né? Então, mas também poderia questionar isso, né? Qual foi a dosimetria que a gente usou, qual é a forma de aplicação, a frequência. Mas a gente se mantém aberto e continua estudando. Sem dúvida. Mas não só o ILIB é questionado, mas a gente hoje em dia também, de um tempo para cá, a gente tem ouvido muito, até gravei um episódio sobre isso, para quem tiver interesse, dá para voltar e assistir, sobre a irradiação, né, o uso do laser, da laser terapia transcraniana. Eu gostaria de saber se você tem experiência, se já existem trabalhos, sua opinião sobre o uso dessa forma, né, do laser, de repente para casos de trauma ou lesão cerebral. Eu queria que você explicasse um pouco como isso funcionaria na prática e se você tem essa experiência clínica e científica sobre esses casos. É uma área bastante nova também, em que, né, existem vários trabalhos mostrando a atuação da irradiação transcraniana. Ainda precisa definir parâmetros, ainda precisa definir equipamentos. A gente, às vezes, não tem o equipamento para isso, né, desenvolvido especificamente. O que a gente tem feito foi adaptar alguns equipamentos, mas a gente tem alguns trabalhos com resultados
muito interessantes, né? A literatura mostra que para doenças degenerativas, então Alzheimer, Parkinson, demência, autismo, depressão, ansiedade, a irradiação transcraniana funciona. Como que a gente coloca isso para o atleta? Né? Então, a gente tem um trabalho com o pessoal da bocha paralímpica. Então, a bocha é um esporte que foi criado em 1984, né? Foi tornado paralímpico em 1984, e ele foi pensado para o paciente com paralisia cerebral. Né? Então, é um trabalho que a gente realizou da São Leopoldo Magic com a Universidade do Brasil, né? E com a equipe de bocha na época da ACD, em que esses, então, não são pacientes. Eles já foram reabilitados e eles são atletas em treinamento, né? Atletas que disputam um campeonato, né? A gente fez o uso de um capacete de LEDs. Ele é um capacete usado para tratamento de queda de cabelo, mas a gente adaptou junto com a empresa, né, para o uso na irradiação transcraniana. E a gente fez, então, a aplicação 3 vezes por semana, durante 2 semanas, nos atletas de paralisia cerebral que treinam bote. E os testes, né, a gente fez testes de coordenação motora, testes de agilidade, e depois de 2 semanas, todos melhoraram. Tanto na sua mão dominante, né, o atleta destro, quanto na sua mão não dominante. Então, a gente mostra uma melhora importante na coordenação motora e na agilidade, né, desses atletas, o que leva a uma melhor performance, né? Que legal. Como tem essa parte também cognitiva, né? Então, alguns atletas, a gente viu que houve uma melhora na fala, houve uma melhora na socialização, houve uma melhora no controle do humor, né? Porque alguns problemas mentais acabam levando essa mudança repentina de humor, agressividade, interatividade, né, dentro do grupo. E um atleta em especial é um atleta de 17 anos, né, e é analfabeto, porque tinha dificuldade na escola, os professores, né, acabam deixando um pouco de lado. Ele fez o uso das 2 semanas e depois a gente continuou o uso com esse atleta, né? E a mãe e os professores relatam uma melhora na escrita, ele não conseguia escrever o nome. Depois, ele usou durante 4 meses, né? Depois de 4 meses ele já escrevia o próprio nome. E é um atleta de natação também, né? Não só da bote. Então, ele tinha dificuldade, por exemplo, num treino, numa prova de 200 metros. Ele não conseguia memorizar o número de vezes que ele tinha que ir e voltar. E depois do tratamento, ele já conseguia realizar uma prova de 200 metros, sabendo o número de piscinas que ele tinha que nadar. Interessante. Então, são resultados muito legais. Nesse outro episódio, eu gravei com uma fisioterapeuta do HC e eles têm várias pesquisas em andamento lá, com diferentes tipos de comorbidades, né, de situações e doenças que acometem mesmo, né, o cérebro, desde depressão, Alzheimer, um monte de outras condições, e você até a paralisia, né, mas como vem para contribuir? Tá recente, que nem você falou, né, os nossos achados científicos estão tomando forma, a gente está entendendo melhor a cada ano, né, mas é muito promissor. Ela falou coisas incríveis e agora você confirma, inclusive, muito do que ela comentou conosco, dos achados do Hospital das Clínicas. Muito interessante. Então, eu acho que, assim, tomara que vocês continuem nessa linha e tragam mais novidades aí, porque é algo muito bacana, porque não é invasivo, né? E é bem tolerado. Até era uma outra pergunta que eu ia te fazer. A percepção de valor e a tolerância desse grupo, desses atletas, frente ao uso dessa tecnologia, como que tem sido? Como que eles reportam isso para você? Eu dou aula na graduação, né? E eu dou aula no 4º ano de laser terapia. Então, eu converso isso muito com os alunos. Porque hoje, né, se você entrar no site do CFO, as estatísticas estão lá. A gente tem mais de 400 mil dentistas no Brasil, né? Mais de 600 faculdades de odontologia. Então, como se diferenciar nesse mercado? Eu acho que o laser é uma ferramenta importante, o paciente ele valoriza, ele entende que isso é algo moderno, que é algo tecnológico. Então, o dentista que ele usa o laser, ele vai ser considerado um dentista moderno, um dentista que está atualizado, que vai tratá-lo de forma diferente. Tá? E em relação ao atleta, né? Então,
ainda se pensa, né? Eu vou atender o time do São Paulo, o time do Corinthians, né? Eu vou atender, sei lá, a seleção. Esse mercado é pequeno. São poucos times de futebol no Brasil, né? Mas se você pensar no mercado amador, né, esse mercado é gigantesco. A Nike, no primeiro semestre, fez uma corrida aqui em São Paulo. Fazia 10 anos que a Nike não organizava uma corrida em São Paulo. Foram 13 mil vagas que se esgotaram em 2 semanas. A São Silvestre do ano passado bateu recorde de participantes. Maratona do Rio, 45 mil atletas correndo. Né? E são atletas que lançou um tênis novo com placa de carbono, tem um monte de gente comprando e esse tênis é caro pra caramba. Beach tênis, quanto custa uma raquete de carbono para jogar beach tênis? Uma bicicleta de triatlon, né? Ter um nutricionista, um treinador, um relógio que vai, né, me dar todas VO2, pace. Então, é um público que paga pela performance, é um público que valoriza, né? Com certeza. A tecnologia, que valoriza a inovação. E valoriza a saúde em primeiro lugar. Sim. Acredito que seja o que mais vai valorizar isso, né? Entende? Ou não? Talvez não, viu? Sério? Olha, minha até... percepção tá equivocada, então. A gente até brinca que corpo saudável não significa boca saudável. Então, muitas vezes... Então, você é surpreendido. E eu vou falar como atleta, porque várias vezes eu já tô com uma dorzinha ali, mas tem uma prova importante, então eu vou tomar uma medicação e vou no sacrifício, porque eu quero performar, ou porque eu tô ali num campeonato, né? O atleta amador, às vezes não, na maioria das vezes não se preocupa com isso, né? A gente vai para uma prova de maratona, eu não vou ganhar a maratona, eu não sou keniano, né? Mas eu quero baixar meu tempo, eu quero competir com um colega, ou na minha turma, na minha assessoria ali, eu quero fazer o melhor tempo, quero colocar no Strava o meu recorde pessoal. Então, às vezes a gente não se preocupa tanto com a saúde e acaba, né, valorizando a performance. O que a conta vai ser cobrada lá na frente, né? Então, é importante essa parte de prevenção, né? Preciso tomar meu suplemento, porque se eu não tomar meu suplemento, meu estoque de carboidrato vai diminuir e eu vou ter uma fadiga, não vou conseguir, vou quebrar no meio da prova, como a gente fala, né? Então, a saúde bucal fica de lado, né? Então, a gente acaba não lembrando que a boca faz parte do corpo, que a saúde bucal faz parte da saúde geral. E tá aí, então, a importância da orientação. O dentista que recebe esse paciente entende o perfil de treino, de comprometimento, né? Orientar e explicar tudo isso que você falou. Dos riscos, dos suplementos, dos traumas que eventualmente acontecem, da importância de seguir o planejamento, o tratamento odontológico certinho. E até divulgação científica mesmo, né? Quantas vezes a gente já viu no Instagram, no TikTok, os shots matinais de limão para imunidade? Bom, também não tem evidência científica, pois né? Mas as pessoas tomam, as pessoas olham para elas, aquilo se tá postado, tá certo. E não é, né? E aí acaba tendo desgaste dentário, as pastas de carvão, e aí a gente pode citar um monte de coisas. Um monte de coisas, né? Bom, e pra gente finalizar, né? Passa muito rápido, nossa, o tema tá muito interessante, muito bacana. Acho que rende mais episódios depois pra gente gravar. Mas só pra finalizar, eu não sei se dentro desse grupo existe alguma contraindicação, algum cuidado que seja peculiar, ou se acaba sendo assim como outras especialidades da área da saúde, de forma geral, o uso dos lasers. Tem alguma coisa que você pontua? Como é que você diria sobre isso? Não tem tratamento que serve para tudo, né? Então, o laser também a gente precisa ficar atento, né? Então, pacientes que têm epilepsia, uma luz forte perto dos olhos, sempre a proteção ocular, né? O uso de óculos de proteção, a gente acaba vendo aí postagens aplicando laser sem óculos, então é importante a gente se preocupar com isso. E uma área que a gente está estudando também lá na São Leopoldo Mandic são as interações medicamentosas. Então, alguns medicamentos apresentam uma fotossensibilidade. Então, a gente tem relato, eu tenho fotos de alguns pacientes com queimadura de pele, de mucosa, porque o paciente faz uso de uma medicação que
tá escrito na bula, é fotossensível, né? Uhum. Alguns anti-inflamatórios estão lá, tô com uma dorzinha no joelho, torci meu tornozelo, vou tomar um anti-inflamatório. Então é importante uma boa anamnese. Né? Isso para tudo, né? Não só para o laser, né? A anamnese é super importante, mas você entender a medicação que o paciente está tomando, se tem algum relato de fotossensibilidade em relação a essa medicação, e aí, né, pensar se vale a pena fazer o uso ou interromper a medicação para fazer o uso. Se aquele é o melhor laser. momento para irradiar, se não. Sim. Né? Mas muito importante falar sobre isso, porque também não vale só para a odontologia do esporte. Qualquer outro grupo de pacientes, nem só da odontologia, pacientes da área da saúde mesmo, né, que eventualmente vão no consultório de qualquer um dos profissionais que estejam assistindo, é importante essa informação ser, né, coletada certinho. E essa lista dessas medicações vocês vão publicar, porque é importante também, né? Inclusive nas redes sociais a gente divulgar mais sobre isso, porque as pessoas usam também de uma forma indiscriminada. Né? Muitas vezes até sem curso. Compram equipamentos, seguem cartilhas e aplicativos, sem entender, eles sempre falam, né? Mal não vai fazer, mas às vezes a gente pode fazer, né? Não só errando o protocolo, mas também muitas vezes negligenciando a anamnese. Então vale depois desse compartilhamento para a gente orientar o maior número de pessoas, para que nada aconteça, né, de forma equivocada. Mas queria te agradecer muito por todo esse bate-papo, por todas as informações, aprendi muito, eu já sabia que eu ia aprender muito, mas me surpreendi como é ampla, né, essa área de atuação, ampla e muito importante. Me veio assim várias coisas na cabeça. Meu marido também é um atleta amador, mas treina muito, e eu pego muitos dos hábitos dele aqui já reconhecendo, e a gente acredita que todo mundo conheça alguém, né, que nem você falou, parece que são poucos, mas são tantos os tipos de esporte, e tantas pessoas que hoje em dia têm se ligado nisso, voltado a atenção para isso, que vale muito realmente a gente divulgar mais essa área de atuação odontológica. Então eu te agradeço muito, foi muito proveitoso, e agradeço também você que ficou conosco até agora, nos assistindo. A gente fica aqui à disposição. Até antes de finalizar, eu queria que o professor Aguinaldo deixasse o contato dele, porque se você que está assistindo é um atleta, conhece alguém que é atleta, ele tem consultório também, ele atende, ele não só é pesquisador, mas tem uma atuação como dentista. Eu queria que você deixasse o seu contato, né, para quem quiser te procurar, aluno ou paciente, se você tem Instagram, eu sei que você tem, compartilhar com eles também. Legal. Eu tenho consultório aqui em São Paulo, mas recentemente eu mudei para Vinhedo, então a gente está com um consultório também em Valinhos, que é a cidade do lado, né, e é próximo a Campinas, onde eu atuo na faculdade. Mas a maneira mais fácil de me encontrar é no Instagram, né, então o @AguinaldoGarcês é meu perfil profissional, eu posto sempre informações sobre odontologia do esporte, né, e na parte de treino eu tenho um perfil que aí eu posto a parte, né, das competições, dos treinos, que é o Lugares Legais para Treinar. Então é mais fácil de me encontrar nesses dois perfis no Instagram. Muito obrigada. Então você já tem todos esses contatos, mas também, se você preferir, mandar sua questão, seu questionamento aqui no próprio YouTube, fique à vontade, deixe nos comentários, a gente vai te responder. Ele também é super acessível com relação a isso, apesar de todos os títulos e compromissos, ele certamente vai se prontificar a te responder. E, claro, te aguardo também para o nosso próximo episódio. Fique aí e confira. Até mais.